Alguns jogos não foram feitos para serem jogados. Eles foram feitos para nos jogar. Esta é a história de um grupo de amigos que descobriu isso da pior maneira possível. Tudo começou em uma noite como qualquer outra. Um grupo de amigos se reuniu para uma noite de jogos, risadas e histórias. Mas quando um deles trouxe um jogo de tabuleiro antigo encontrado em um brechó, a noite tomou um rumo sombrio. O tabuleiro era estranho, com símbolos antigos e peças que pareciam se mover sozinhas. Eles riram, achando que era apenas uma brincadeira. Mas quando o jogo começou, algo mudou. As luzes piscaram, o ar ficou mais frio, e então eles ouviram um sussurro baixo vindo do tabuleiro. Era apenas o começo, e agora eu vou contar a vocês o que aconteceu. E por que esse jogo nunca deveria ter sido aberto. Era uma noite de sexta-feira e o grupo de amigos estava animado para uma noite de jogos. Havia Lucas, o líder do grupo, sempre brincalhão. Marina, a cética que adorava desafiar as superstições. Rafael, o estudioso de história. E Clara, a mais sensível do grupo. Eles estavam na casa de Lucas, uma sala aconchegante com um sofá grande, uma mesa de centro cheia de snacks e um clima descontraído. Foi então que Rafael chegou com o jogo. "Olhem o que eu encontrei no brechó", ele disse, colocando o tabuleiro na mesa. O jogo era antigo, com peças de madeira desgastadas e um tabuleiro cheio de símbolos estranhos. As instruções estavam em uma língua que ninguém reconhecia, mas isso só aumentou a curiosidade deles. "Vamos jogar", disse Lucas, sempre o primeiro a se animar. Marina riu. "Isso parece coisa de filme de terror, mas tudo bem, eu topo." Clara hesitou. "Não sei. Parece meio estranho." Mas, com um pouco de insistência, ela acabou cedendo. Eles começaram o jogo, rindo e brincando. Mas logo algo mudou. As luzes piscaram. O ar ficou mais frio. E então eles ouviram um sussurro baixo vindo do tabuleiro. "É só o vento", disse Rafael, tentando manter a calma. Mas eles sabiam que não era. E foi assim que tudo começou. O jogo parecia simples no início. Cada jogador movia uma peça e lia uma carta. Mas as cartas não eram normais. Elas descreviam eventos terríveis, como acidentes, traições e mortes. E então, as coisas começaram a acontecer. Lucas foi o primeiro a notar. Ele tirou uma carta que dizia: "Você será traído por alguém próximo." No dia seguinte, ele descobriu que seu melhor amigo havia mentido para ele sobre algo importante. Marina riu no início, mas quando ela tirou uma carta que dizia: "Seus segredos serão revelados", ela começou a se preocupar. No dia seguinte, uma foto privada dela vazou nas redes sociais. Rafael, o cético, tirou uma carta que dizia: "Você perderá algo que ama." No dia seguinte, seu cachorro desapareceu. Clara foi a mais afetada. Ela tirou uma carta que dizia: "Alguém próximo a você morrerá." No dia seguinte, sua avó faleceu de repente. Eles tentaram parar de jogar, mas o jogo não os deixava. As peças se moviam sozinhas. As cartas apareciam viradas, mesmo que ninguém as tivesse tocado. E os sussurros só ficavam mais altos. "Isso não é normal", disse Clara com lágrimas nos olhos. "É só coincidência", insistiu Rafael, mas até ele estava começando a duvidar. E então o jogo deu o próximo passo. Uma noite, enquanto estavam dormindo, todos tiveram o mesmo pesadelo. Eles estavam no tabuleiro, sendo perseguidos por sombras que os forçavam a jogar. Quando acordaram, o tabuleiro estava no meio da sala, com as peças organizadas em uma formação estranha. Era como se o jogo estivesse dizendo: "Não acabou", e eles sabiam que não podiam escapar. Os amigos tentaram se afastar do jogo, mas ele sempre voltava. Lucas jogou o tabuleiro no lixo, mas na manhã seguinte ele estava de volta à mesa, como se nada tivesse acontecido. Marina tentou queimá-lo, mas o fogo não deixou nenhuma marca.
Rafael pesquisou sobre o jogo e descobriu que ele era parte de um ritual antigo, usado para invocar entidades malignas. O jogo era uma armadilha e eles haviam caído nela. Clara, a mais sensível, começou a ver coisas. Sombras se movendo nos cantos da sala, vozes sussurrando seu nome. Ela sabia que o jogo estava afetando ela mais do que os outros. E então, o jogo deu o próximo passo. Uma noite, enquanto estavam reunidos, o tabuleiro começou a brilhar. As peças se moveram sozinhas, formando uma palavra: sacrifício. O que isso significa? Perguntou Marina, tentando manter a calma. Significa que o jogo quer algo de nós, disse Rafael com uma voz grave. Eles tentaram ignorar, mas o jogo não os deixava. As sombras começaram a se materializar, perseguindo-os pela casa. Lucas foi o primeiro a desaparecer. Eles o encontraram no porão, em frente ao tabuleiro, com os olhos completamente negros. Ele não se lembrava de nada. Marina tentou fugir, mas as sombras a cercaram. Ela gritou por ajuda, mas ninguém podia fazer nada. Rafael, desesperado, tentou destruir o tabuleiro novamente, mas as sombras o impediram. Clara, a única que ainda conseguia pensar claramente, percebeu que o jogo só pararia se alguém se sacrificasse. Eu vou fazer isso, ela disse com lágrimas nos olhos. Não! Gritou Rafael, mas era tarde demais. Clara se sentou à mesa e moveu a peça final. O tabuleiro brilhou e as sombras se dissiparam. Mas Clara não estava mais lá. Ela havia se sacrificado para salvar os outros. Ou pelo menos era o que eles pensavam. Com o sacrifício de Clara, o jogo parecia ter acabado. As sombras desapareceram e o tabuleiro parou de se mover. Lucas, Marina e Rafael tentaram seguir em frente, mas a culpa os consumia. E então, uma noite, eles ouviram um sussurro baixo vindo do porão. Não é possível, disse Marina com medo. Eles desceram as escadas e encontraram o tabuleiro no meio da sala, brilhando suavemente. As peças se moveram sozinhas, formando uma nova palavra: continuar. O que isso significa? Perguntou Lucas com uma voz trêmula. Significa que o jogo não acabou, disse Rafael, com uma expressão sombria. E então eles viram. Clara estava lá, sentada à mesa, com os olhos completamente negros. Vocês acham que podem escapar? Ela disse com uma voz que não era a dela. Ela moveu uma peça e as sombras voltaram, mais fortes do que nunca. O jogo nunca acaba, ela sussurrou antes de desaparecer. Eles sabiam que não podiam escapar. O jogo os havia pegado e agora eles eram parte dele. Lucas, Marina e Rafael tentaram destruir o tabuleiro mais uma vez, mas era inútil. As sombras os perseguiam, forçando-os a jogar. E então eles perceberam que a única maneira de escapar era terminar o jogo. Mas o jogo não tinha fim. Ele continuava, rodada após rodada, até que não restasse ninguém. Lucas foi o primeiro a cair. Ele moveu uma peça e desapareceu, deixando apenas um sussurro no ar. Marina tentou resistir, mas as sombras a forçaram a jogar. Ela moveu uma peça e gritou antes de desaparecer. Rafael foi o último. Ele sabia que não havia escapatória. Ele moveu a peça final e olhou para o tabuleiro. Eu espero que valha a pena, ele sussurrou antes de desaparecer. O tabuleiro brilhou e as sombras se dissiparam. Mas o jogo não acabou. Ele apenas esperou. Esperou por novas vítimas. E agora ele está aqui. Olhe ao seu redor, escute com atenção. Você pode ouvir o sussurro baixo, o barulho das peças se movendo. O jogo nunca acaba. E talvez ele esteja esperando por você. O tabuleiro foi encontrado em um brechó, por um novo grupo de amigos. Eles riram, achando que era apenas um jogo antigo. Mas quando as luzes piscaram e o ar ficou mais frio, eles perceberam que haviam cometido um erro. O jogo começou. E agora ele está aqui. Olhe ao seu redor, escute com atenção. Você pode ouvir o sussurro baixo,
o barulho das peças se movendo. O jogo nunca acaba. E talvez ele esteja esperando por você.